Olá, nessa tela temos a lista das aulas que foram cadastradas, para serem agendadas, pelo software, Cada aula ela vai ser uma disciplina, que vai ser ofertada a uma turma por um ou mais professores em uma ou mais salas, geralmente uma só. E essa disciplina, ela tem um número de horários por semana que ela tem que ser ofertada. E esses dados estão resumidos aqui, Aqui está vazio, A gente pode criar manualmente, que é assunto para outro vídeo, ou podemos importar esses dados de qualquer sorte de planilha. Eu preparei um exemplo aqui, com algumas aulas aqui a serem importadas. Então, Ctrl C aqui, por exemplo. Eu vou aqui colar no meu software. Então, aqui eu tenho aqui as colunas, eu defini o significado de cada uma. Então, a primeira aqui, é a disciplina que está sendo ofertada, Então, aqui programação, cálculo, química, Pensando aqui mais no exemplo de universidade. Aqui o número de horários por semana, que essa matéria deve ser ofertada. Então, vou marcar aqui a coluna ser importada, veja aqui que, então, por exemplo, programação de computadores tem que ter 2 aulas ao longo da semana ali, E, por exemplo, informática de sociedade apenas uma, e assim por diante. Esse dado aqui também é obrigatório. Agora, com relação à divisão e dias entre aulas, eles controlam como que esses 2 horários serão distribuídos ao longo da semana. Então, a divisão, ela me diz aqui, como que essas aulas vão ser agrupadas. Então, nessa aula aqui de 2 horários, eu estou dizendo que elas podem ser agrupadas uma após a outra, as duas em sequência, ou posso ter as duas espaçadas, ou seja, uma aula, depois intervalo vazio, e depois a outra, seja no mesmo dia ou seja em dias diferentes. Okay? Aqui na disciplina de cálculo, a gente já tem um pouco diferente aqui, Eu estou querendo que a minha divisão seja permitida, apenas uma aula, um intervalo e outra aula, ou no mesmo dia e outro dia. Aqui 2 aulas seguidas, que era a opção possível aqui, não é possível para cálculo. Mesma coisa para química, assim por diante. Aqui com relação aos dias entre aulas, eles dizem respeito ao mínimo de intervalo entre aulas aí de uma mesma matéria. Geralmente a gente não quer que as aulas ocorram no mesmo dia ou que tenha pouco descanso entre as aulas, não dê tempo de fazer uma atividade ou algo do tipo. Então, nesse exemplo, eu estou dizendo que para a turma de programação de computadores, para a aula, eu tenho que ter pelo menos um dia entre aulas e não tem o máximo definido. Então, o máximo está vazio aqui. Então, nesse caso, eu estou dizendo assim, se eu alocar essa divisão aqui 1, 1, eu quero que se uma aula for na segunda, a outra aula não pode ser na segunda, tem que ter pelo menos um dia de intervalo, pode ser na terça, quarta, quinta ou sexta. Okay? Nesse segundo exemplo de cálculo 1, a gente tem um mínimo de 2 dias, um máximo de 3, ou seja, se eu coloquei uma aula na segunda-feira, eu quero pelo menos 2 dias de intervalo, ou seja, não pode ser na própria segunda, nem na terça, teria que ser pelo menos na quarta. E o máximo de 3 indica aqui que eu também não quero que eu tenha aula, por exemplo, na segunda e na sexta. Ou seja, quero no máximo 3 dias de intervalo. Se eu tivesse na segunda e na sexta, eu teria terça, quarta e quinta de intervalo. A própria sexta já seria 4 dias entre aulas, já não seria permitido aqui. Aqui, informática e sociedade não tem restrição. Aqui a turma, posso marcar aqui a turma. Número de professores é para o caso em que 2 professores dão aula para uma mesma turma ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, a turma de química tem 2 professores, Diego Oliveira, mais a Sofia como opções aqui. O que significa? Vão ter 2 professores, esses 2 vão estar ao mesmo tempo na sala de aula com essa turma de EC1. Okay? E veja que outros casos também tem o maisinho, João Santos mais Ana, George mais Thiago. O que significa nesses casos? Vamos colocar aqui professores. Significa que eu vou ter um professor na turma de programação, mas esse professor ele vai ser ou o George ou o Thiago. O programa vai escolher qual deles adequa melhor ao horário. E agora vamos para a última coluna, que é de horários predefinidos. Então aqui eu estou dizendo que essa turma de programação de computadores está predefinida, ou seja, ela já está marcada, agendada ali, a gente não quer que o software mude isso, para ser no segundo dia, quarto horário, e no quarto dia, terceiro horário.
Então, tem aqui, né, verificar se a primeira linha, né, é um cabeçalho ou não. Nesse caso é. Essa linha não tem dados, né, então vamos mandar ignorá-la. A gente tem também uma descrição detalhada do formato aqui, né, no nosso botão ali, no cantinho, né, cada coluna, o significado. E vamos avançar. Se tiver tudo certo, os dados serão importados. Se não tiver, a gente vai ter um relatório com os avisos ali, para a gente poder checar o que está de errado, né? Ou o que enfim, merece atenção. Então aqui importei todos os dados, né? Então tá tudo certo aqui. Aí a gente poderia ir para o próximo, né? E finalmente, né, gerar o horário para esse arquivo.